Olá, aqui estamos no curso de Prática de Autovistoria Predial, curso da Ectus, especificamente no módulo Básico Conceitual Engenharia Elétrica, parte 2. Meu nome é Marcos Posse e eu vou conduzir vocês nesse módulo. Vamos ao dia elétrico. Falamos do efeito Joule, vamos agora atentar para a ruptura do isolamento. A ruptura do isolamento faz com que haja uma faísca. Nós estamos agora discutindo o efeito dessa faísca para o prédio, quer seja por questão de risco à vida, quer seja por ignição, uma explosão. Vamos começar pelo SPDA, Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas. Nosso prédio, mais uma vez, faz parte de um conjunto de prédios. Se o nosso prédio estiver ótimo no que diz respeito ao sistema de proteção contra descargas atmosféricas, e os outros prédios não tiverem, não adiantou nada. Mas vamos focar no nosso prédio para que nós não contaminemos os outros e depois alertemos aos outros para que nós não sejamos contaminados. Nosso prédio tem que ter um captor. A norma diz que tem que ter um sistema. O captor, a haste, é um deles. Os outros captores e a descida ao solo têm a pretensão de levar o potencial zero para cima, levar o potencial zero do solo para cima. Assim, se houvesse uma descarga atmosférica, os captores, hastes, descidas, conduziriam toda essa descarga por fora ou por um caminho seguro e conhecido até o chão, via seu aterramento. O que significa isso? Que o incêndio pode ser agora causado pelo acúmulo de nuvens, há uma descarga, a descarga é conduzida ao solo e ela é dissipada no solo. Então está certo. Nosso sistema foi produzido, projetado dentro das normas para orientar que aquilo que venha a cair como descarga atmosférica seja de fato conduzido para onde nós queremos, que é para o solo, por um caminho que nós conhecemos, que nós definimos. Mas imaginemos agora que o nosso prédio não tivesse isso e que houvesse de fato uma descarga. Essa descarga procuraria o melhor caminho. Esse melhor caminho poderia ser pelas instalações da residência, de algum ponto, procurando o solo. E essa descarga vai acontecer e vai procurar o solo, só que no meio do caminho produziria um efeito de aquecimento indesejável e por vários meios de caminhos, com certeza poderíamos ter um princípio de incêndio, que levaria ao incêndio, não da unidade, mas a princípio pela unidade e depois por toda a condição coletiva, o prédio. Observamos então que a pergunta seria, mas por onde essa descarga iria? Primeira opção, uma vez que ela procurou um caminho, e o caminho tem que ser aquele que mais traz a impressão do ponto zero, o caminho que mais traz o ponto do solo para perto do topo da edificação, poderíamos entender que o condutor neutro, que é originalmente aterrado na origem, sobe o condutor neutro por toda a instalação e aparece em todas as casas e salas comerciais e aparece também no topo do prédio como condutor que leva ao zero até o mais perto do prédio. E aí esse caminho fica um caminho bom. O condutor neutro se mostra adequado para descarregar pelo ponto mais indevido as descargas para o solo. Outra possibilidade é o condutor terra da edificação, que está levando o aterramento do solo até todas as partes das residências ou salas comerciais para o topo do prédio.
Então, o aterramento é levado também para toda a instalação elétrica interna do prédio, para o topo do prédio. Então, o raio consegue, dessa maneira, a descarga atmosférica, descer ao solo e se dissipar. Porém, as consequências é um efeito Joule por dentro do prédio e não um efeito Joule por fora do prédio. Isso nos leva a pensar também sobre aquele outro sistema que, na norma de instalações elétricas de baixa tensão, tanto a corrente elétrica tem coordenação de limites e proteções, como também as sobretensões, os surtos de tensões também possuem obrigatoriedade de norma. Se todas as instalações elétricas permitirem que o seu surto seja dissipado nas suas intensidades nos locais corretos, não teremos surtos indevidos em locais incorretos. Aqui nós temos, então, um alimentador protegendo os condutores contra sobrecorrente, efeito Joule-calor, com uma proteção local contra surtos. Se houver uma alta voltagem proveniente de um surto tentando entrar na instalação, esse dispositivo atua como um para-raio local, drenando essa energia indevida para o condutor verde, que é o condutor terra. Temos então a condição de drenar altas correntes, impedir altas correntes que esquentariam o condutor pelo disjuntor. E temos a condição de drenar energia alta, que poderia acontecer pelo rompimento do dielétrico dos condutores em outros locais onde existam materiais combustíveis, sendo drenado aqui por esses dispositivos vermelhos chamados DPS, dispositivos de proteção contra surto. Nessa instalação, nós temos 3 circuitos, onde um tem a proteção drenada da energia indevida por surto pelos dispositivos com o condutor verde. Temos os elementos de surto drenados também pelos dispositivos com o condutor preto. E temos um que tem dispositivo e não tem condutor. Poderíamos dizer que nós temos aqui uma condição de instalação adequada e segura. No segundo, adequada e segura com uma inconformidade, uma não conformidade da cor do condutor. Porém, o prédio está em segurança com uma melhoria a ser feita na cor. E aqui nós temos uma instalação que não tem, de fato, proteção. Caberá ao engenheiro eletricista saber redigir as anomalias e o grau da sua criticidade quanto aos riscos. Autovistoria ao final, pela engenharia elétrica, é para lembrar que nós temos problemas de incêndio no PC, e esses problemas podem ser verificados nos vídeos que os participantes vão ter acesso. Problemas nas unidades, os vídeos também ilustram bastante essa condição de incêndio. Problemas de incêndio por conta de para-raios SPDAs mal instalados, o vídeo mostra isso, e problemas de incêndio causado pela rede elétrica que alimenta o prédio, nos vídeos que estão disponíveis no conjunto de informações do nosso trabalho. Existe ainda a possibilidade de nós encontrarmos cercas e paredes e muros energizados, devida ou indevidamente. Os vídeos apresentam esse tema também para ilustrar que a responsabilidade do engenheiro eletricista é identificar esses riscos e usar, dentro das suas listas de verificação, elementos que possam garantir que há segurança para os usuários e aqueles que acessam. Terceiro ponto aqui de incêndio
é um ponto interessante. Mesmo prédios que já tiveram as suas instalações vistoriadas, já apresentaram, e na mídia nós vemos isso, incêndio. E aqui apresentamos a oportunidade do eletricista trazer para a vistoria predial, para a autovistoria, a termografia, o ensaio termográfico. Não um ensaio completo, onde tudo é observado, relatórios são emitidos, mas uma avaliação geral de como a coisa está e, em caso de pontos quentes, trabalhar esse assunto. Aqui nós temos uma autovistoria realizada que deixou escapar uma grade de ferro com fácil acesso aos transeuntes e nessa grade de ferro uma rede eletrificada. Simultaneamente, a rede eletrificada para proteção de acesso a estranhos em altura indevida, com uma instalação indevida, ligada a uma grade de ferro que também naquele local não estava aterrada. Esse conjunto de problemas é identificado em um prédio que estava com uma placa de autovistoria. A responsabilidade do engenheiro eletricista, se o transeunte toca e recebe uma descarga que pode até vir a ser a fatal, é muito grande e isso deve ser verificado. Observa que nós temos normas específicas para segurança de cercas eletrificadas. A termografia aqui, mais uma vez chamando a atenção, de uma tomada, amplificando a tomada e o seu dispositivo de adaptação, todos com símbolo, certificado, selo do Inmetro, mostra que uma visão de inspeção, vistoria, onde não apresenta nenhum problema, dano, sintoma ou até sinais de calor, numa termografia mostra que a temperatura está na ordem de 60 graus. E se permanecer ligado, a temperatura vai aumentando. Veja que essa imagem não é um relatório termográfico completo, mas a imagem já mostra que é possível identificar pontos, não um ponto tão simples como esse, mas pontos de grande volume de energia, aquecidos, sem necessariamente termos um relatório dispendioso. Mas o simples alerta de que o ponto está quente já dá uma visão para o engenheiro eletricista de que medidas devem ser tomadas para contornar preventivamente esse aquecimento e, claro, consequentemente, um possível incêndio que deve se alastrar por toda a instalação e edificação. Todas as informações com muito mais detalhes para o engenheiro eletricista estão descritas aqui nesse material didático, uma publicação da editora, Inspeções em Instalações Elétricas, Metodologia e Resultados. É por demais importante que o profissional de engenharia tome conhecimento da Resolução 1073 de abril desse ano. Ela regulamenta a atribuição de títulos, atividades, competências. Mas, lá no capítulo 1, de definições preliminares, no artigo 2, chama-se atenção para o decreto, descreve as definições de atribuição e atribuição profissional. Tanto na definição de atribuição como atribuição profissional, nós vemos a palavra responsabilidades e a palavra jurídico. A atribuição profissional é o ato específico de consignar direitos e responsabilidades. Então, os engenheiros têm direitos e responsabilidades, sempre na defesa da sociedade, para o exercício da profissão de acordo com a formação profissional obtida em cursos regulares. É muito importante que fiquemos conscientes das nossas limitações, como engenharia civil, mecânica, elétrica, geologia.
para que nós estejamos enquadrados e entendedores dessa nova resolução 1073 de abril de 2016.